Estamos contando hoje com a participação de 2 executivos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, o senhor Nilson Dias e o senhor Fábio Rakowska. Sejam bem-vindos ao nosso PIC. Vou passar a palavra agora para o nosso gerente de planejamento empresarial, o senhor Marco Antônio Bocompano, que vai falar sobre a implantação da metodologia de gestão no metrô de São Paulo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar a engenheira Lúcia pela brilhante apresentação e dizer da nossa satisfação de ouvir o que você disse e saber que muita coisa do que você disse aí nós estamos caminhando para tentar implantar, mas eu acho que estamos no caminho certo, pelo que a gente pôde ouvir. Muito bem, vamos à nossa realidade metroviária, né? Opa, errei aqui. Essa aqui. Então tá bom. Bom, realidade metrô, né? A nossa rede, nossa história. Estamos aí há muito tempo, implantando uma linha de cada vez, devagar, poucos recursos, e uma realidade bastante diferente da realidade de hoje. Hoje, os recursos estão aí, o governo apoiando nossa empresa, muitas obras já em andamento, como a gente pode ver aí, linha 4, amarela, linha 5. Linha 15, linha 17, enfim. Estamos trabalhando com uma realidade bastante diferente da realidade que a gente encontrava há algum tempo atrás. Nós estamos hoje com 4 linhas, repito, em implantação, e o futuro se apresenta bastante promissor em termos de trabalho para a nossa empresa. O desafio é muito grande. Tá? A gente nunca teve uma quantidade de obras implantadas assim ao mesmo tempo. Então, estamos aí com, sei lá, por volta de 50 quilômetros de implantação e outros tantos a serem implantados num prazo curto. Isso foi visto há um tempo atrás, no início do ano passado. A nossa diretoria percebeu, nosso presidente na época, Sérgio Aveleda, percebendo a grandeza desse empreendimento, a grandeza desse desafio, fez um desafio até para nós de tentar organizar uma maneira de gerir essa quantidade imensa de projetos, né? Então, ali foi lançada a semente para esse trabalho que hoje estamos concluindo uma etapa e cuja história eu vou contar rapidamente e dizer onde estamos no tempo atual. Então, como eu disse no início do ano passado, a gente começou através de um diagnóstico, né? E sempre assessorados também, o João Alfredo vai depois detalhar a parte dessa assessoria com mais propriedade que eu. Enfim, mas começamos então dentro da empresa, e muitos de vocês participaram disso, fazendo entrevistas, até para perceber qual era o estágio de conhecimento gerencial que a empresa possuía, né? Desse diagnóstico foi feita, a gente percebeu uma série de gaps, né? E foi feito então um roteiro de capacitação. Esse roteiro de capacitação, repito, o Alfredo, com mais propriedade que eu, vai expor depois. Mas, enfim, percebeu-se que a empresa tem necessidade de evoluir mais nessa área, e para isso um processo já está iniciado, e o prosseguimento disso vai ser bastante profícuo. Desenvolvemos também, durante esse período, uma metodologia de trabalho, que eu vou expor aqui. Já sabemos o que é o ciclo de vida do empreendimento do metrô, os requisitos de avanço. Estamos trabalhando atualmente nos macroprocessos, métricas, indicadores e ferramentas. É o que nos falta concluir desse desafio que nos foi implantado. A comunicação
desse procedimento é o que estamos fazendo aqui hoje, através do PIC, de encontros gerenciais que já fizemos, workshops, estação de conhecimento e o próprio nosso site. Esse trabalho que foi feito naturalmente, não foi feito sozinho, repito, temos uma assessoria externa, esse trabalho contou com a participação dos nossos gerentes de empreendimento, os gerentes de projeto, de sustentabilidade, enfim, todos os gerentes que têm alguma participação nesta parte de investimento da nossa empresa. Tudo isso está gerando já, como eu disse, já está sendo feito um trabalho. Hoje nós já temos certificados 7 empregados pelo PMI e até o final do ano devemos ter mais 6. A empresa está incentivando as pessoas a fazerem esse trabalho, este e outros cursos, dependendo do nível da pessoa, para que a empresa possa, então, atingir o nível de conhecimento gerencial que a gente necessita. Tudo isso, então, gerou o trabalho, e esse trabalho se traduz nesse caderno que nosso presidente vai lançar hoje. Como eu disse, trabalho é resultado do trabalho de toda essa equipe de pessoas durante mais de um ano que a gente vem trabalhando juntos. O desafio, como eu disse, foi lançado pelo presidente Sérgio Aveleda, lá atrás. Teve um incentivo muito grande do nosso ex-presidente Peter, e, felizmente, com a chegada do nosso presidente atual, Luiz Pacheco, eu diria que alcançou até um nível exponencial aí de prestígio e ao nosso trabalho que estamos fazendo hoje. Bom, para a gente chegar onde a gente está chegando, a gente teve que estudar um pouco a nossa empresa, o que era o nosso empreendimento, né? A gente, Metroviários, todos nós conhecemos a empresa, mas faltava colocar isso num papel e exatamente detalhar como é que era esse empreendimento, né? Então, essa era a maneira simplória do nosso empreendimento. A gente desenvolveu estudos e desses estudos resultaram num empreendimento dividido em 4 fases bastante distintas: a concepção do empreendimento, o seu desenvolvimento, a sua implantação e transferência e encerramento. Esses são os prazos de cada fase, fases aí citadas pela Lúcia, né? E essas são as fases do nosso empreendimento. Me deixou muito satisfeito, deixou satisfeito a nossa equipe ver o nosso secretário ontem dando uma entrevista na Rede Globo e citando exatamente esse prazo de 48 meses entre a fase de concepção e desenvolvimento. Porque para quem não frequenta e não conhece, acha que fazer uma linha de metrô basta instalar os dedos e sair fazendo buraco, que não é bem assim, né? Então, o empreendimento de metrô tem suas fases, hoje bastante estudadas por essa equipe que eu citei. A gente tem bastante confiança no trabalho e esses são os prazos médios, é claro, que a gente tem para fazer um empreendimento. Podemos melhorar e podemos piorar esses prazos, tá? Depende muito de nós, depende muito de como vamos organizar a empresa daqui para frente. Quer dizer, o que a gente constata é que a empresa não pode ficar como estava no tempo de implantar uma linha de cada vez com uma velocidade que era bastante limitada até por recursos. Longe. Obrigado. Então, a gente tem então as 4 fases do empreendimento e esses são os prazos relativamente que a gente tem para implantar a linha. O ciclo de vida do empreendimento está bem conceituado aqui, isso foi muito discutido também, e é uma maneira de organizar o empreendimento que a gente quer ter dentro da empresa. Isto é, dividir o empreendimento em fases, e em cada fase ela passar por um portão, e esse portão que a gente chama é uma aprovação da diretoria, quer dizer, levar a diretoria, discutir com a diretoria e obter a aprovação para passar de cada fase. Em cada fase dessa, que pode ter tudo executado e elaborado, como podem ter pendências. Se tiverem pendências, deixar bem caracterizado essas pendências, quais são os riscos de se prosseguir o empreendimento. Quer dizer, deixar a coisa sempre muito bem registrada e de conhecimento de todos, exatamente na linha para todos trabalharem na mesma direção, tá certo? Então, isso não pode ser um mistério para a empresa. A empresa, todos têm que ter conhecimento exatamente para ter o sucesso e trabalhar na mesma direção. Então,
Cada fase dessa, tudo isso que está colocado aqui, que eu estou dizendo, está dentro do guia. E o guia, não é que o guia resolve todos os problemas, o guia, naturalmente, dá a direção, dá a maneira de trabalhar da empresa, não dá o detalhamento, não dá a maneira como a empresa está se organizando, que isso é a diretoria que está discutindo e está implantando. Bom, dentro dessa nossa nova linha de raciocínio, o nosso gerente, ele se constitui, então, numa pessoa de uma importância ímpar. Quer dizer, o gerente, que antigamente era o cara responsável pela implantação, ele vai estar presente em todas aquelas fases do empreendimento, desde o seu início. Isto é, para o empreendimento não tem coisa melhor. Ele é o cara que vai conhecer melhor o projeto, vai conhecer melhor os desafios, todas as interferências e etc. E, por outro lado também, ele é a pessoa responsável por fazer andar o empreendimento. É claro que com auxílio de toda a empresa, de toda a gerência, de todos os departamentos, mas ele é o cara que puxa isso aí através de um planejamento já elaborado pela nossa área GPL, ou área do nosso escritório de projetos. A missão, então, do gerente de empreendimentos é essa aí, gerenciar e coordenar todos os esforços para a realização do empreendimento, em todas aquelas fases que eu falei. Traduzindo em miúdo, uma frase que às vezes até causa arrepios, mas a verdade é essa, o gerente de empreendimento é o responsável pelo sucesso ou fracasso do empreendimento. Agora, para isso, não dá para jogar o gerente de empreendimento aos leões, ele precisa ser treinado, ele precisa ter uma equipe treinada para trabalhar ao seu lado, e as gerências funcionais têm que trabalhar para que ele obtenha esse sucesso. Mas, de qualquer maneira, ele é o cara, ele é o responsável pelo empreendimento. Tá? E ele, em princípio, sempre que possível, nomeado e colocado desde o início do empreendimento. Por outro lado, a nossa gerência, nosso escritório de projetos, é o responsável por coordenar ações para a consecução do plano estratégico, promovendo governança e excelência na gestão dos empreendimentos e demais empreendimentos do plano de investimento da companhia. Quer dizer, nós somos cobrança, mas nós somos apoio e nós somos a interface entre a alta gestão da empresa com o seu plano estratégico e as gerências de empreendimento. Aí está, então, para que esse desafio seja cumprido, né, estamos lançando, então, o Guia de Gestão, que é o nosso manual, né, que é o nosso manual da empresa para obter uma boa gestão de empreendimentos. Essa gestão é a base dos dois pilares que a gente considera fundamentais, que é a gerência de empreendimento, e aqui listados todas as suas atividades, e sempre baseado nos conceitos do PMI, etc., que eu acho que é o guia realmente, como foi destacado pela Lúcia, que deve ser seguido, é um guia internacional. Então, os requisitos estão todos colocados aí para um gerente de empreendimento, para a sua equipe que vai trabalhar, essas são as suas qualidades, obrigações, atividades. E, por outro lado, uma GPE fazendo um planejamento, um controle muito adequado, obtendo indicadores, padrões, processos e ferramentas, indicando os processos, quer dizer, o papel nosso como escritório de projeto, padronizando as atividades, isto é, colocando uma padronização nesse trabalho gerencial para que a alta direção tenha sempre em mãos os números corretos, para que se o governo tenha números corretos, para que os bancos internacionais que financiam nossa obra possuam, de qualquer obra, a qualquer momento, índices que são padronizados de tal sorte que se tenha confiança no empreendimento que se está executando. Muito bem. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas a ideia era não demorar demais. Eu acho que o desafio está lançado. Eu quero agradecer muito os gerentes que participaram do trabalho. Eu acho que o guia está aí, o presidente vai lançar.
vai ser uma boa leitura para todos. Eu acho que é uma boa direção a seguir. A empresa tem um desafio grande, muitas obras, muitas oportunidades a todos que entrarem nesse caminho. E, por fim, quero agradecer aos meus companheiros aqui de trabalho, nominalmente Briane, Paulo Madeira, Paulo Celso, minha equipe toda, coordenadores, funcionários. Agradecer a nossa assessoria do ROC, brilhante como sempre. Agradecer ao apoio da diretoria e também do nosso presidente, que tem apoiado bastante. Muito obrigado a todos.